Olá, sou a professora Patrícia Fontes, esse é o meu sinal. Estou novamente com a intérprete de Libras, Amanda. Estou aqui para a gente fazer o nosso último encontro da temática Autismo e Inclusão. Vamos lembrar o que foi que a gente conversou até agora. No nosso primeiro momento, a gente trouxe características, a gente trouxe demandas do estudante que está no espectro do autismo, a gente pensou em estratégias, a gente apresentou recursos que a gente dispõe aqui na rede de ensino, para que a gente possa pensar em dinâmicas, para que a gente possa pensar numa rotina que seja significativa, transformadora e que propicie aprendizagem e desenvolvimento para esse estudante. No nosso segundo encontro, a gente falou das questões sensoriais e as implicações das mesmas no contexto de aprendizagem, né? O quanto é importante a gente perceber os comportamentos atípicos, os comportamentos disfuncionais que atrapalham, sim, né, na questão da aquisição, na questão do manejo, da questão do desenvolvimento de competências, da apropriação de conceitos, de conhecimentos e transformação de conhecimentos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a importância da família nesse processo, como os pais, como a família do estudante que está no espectro do autismo pode participar desse processo e como essa interação com a escola, como essa interação com o professor da sala de recursos multifuncionais, que é o professor que faz o atendimento individualizado, né? Como essa comunicação com o professor que está na sala regular, precisa ser uma comunicação produtiva. Afinal de contas, somos parceiros, né? E essa comunicação positiva, essa comunicação que enaltece o estudante, que possibilita o estudante, ela faz toda a diferença para a gente perceber práticas, para a gente perceber o nível de desenvolvimento do estudante, para a gente perceber se o projeto pedagógico que foi pensado e estruturado para ele está sendo significativo. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, a família, ela precisa compreender como é que está se dando, quais as características do processo de desenvolvimento pedagógico do estudante. Muitas vezes, a família tem aquela sensação de que o projeto está estagnado, que as estratégias não estão sendo significativas, que o estudante não avança. Então, percebam como é importante essa articulação para que o pai, para que a mãe, para que a família como um todo, né, que acompanha esse estudante, ela possa perceber que o que está sendo pensado para ele, o que está sendo selecionado para ele, é coerente com o nível de desenvolvimento do estudante, é coerente com as necessidades e é coerente com os direitos de aprendizagem. Então, essa comunicação precisa se dar para que essa percepção aconteça e para que, de verdade, essa família possa ajudar, para que seja uma comunicação parceira, uma comunicação caracterizada pela cooperação. Então, é importante que essa família entenda a configuração, como é que está acontecendo a adequação e adaptação, para que ele possa perceber que o processo de inclusão está acontecendo, né? Que o direito e que as possibilidades do estudante estão sendo percebidas, né? Muitas vezes a gente acha que o trabalho não está sendo transformador, né? Mas a gente precisa perceber por que o trabalho está com uma determinada configuração, por que o professor da sala de recurso multifuncional escolheu um caminho, delimitou estratégias muito específicas, né? A família precisa perceber que existem prioridades que precisam ser percebidas, entendidas e trabalhadas de forma sistemática. Então, em algumas situações, a gente tem um processo mais lento. Em outras situações, a fluidez acontece. Então, para que essas características e esses aspectos sejam percebidos pelas famílias, é importante que, de verdade, a família participe, a família esteja presente e que ela estabeleça um diálogo frequente, um diálogo regular. Então, a família, ela precisa ser vista pela escola e a família também precisa entender que a escola tem um projeto de trabalho e que a ação da família, a participação da família, ela faz parte, ela constitui essa dinâmica.
Então, não pode haver uma temática pensada para o estudante que está no espectro do autismo sem que a família entenda o porquê, né? Sem que a família participe, sem que a família também dê a sua contribuição. Porque a gente precisa de informações, a gente precisa perceber a dinâmica também desse estudante no contexto familiar. Então, veja, os aspectos trazidos das experiências extra-escola, juntamente com as avaliações pedagógicas que são feitas no contexto escolar, fazem toda a diferença quando você vai selecionar recursos, quando você vai pensar em estratégias, quando você vai medir o ritmo, né? Quando você vai pensar e avaliar e quando você vai traçar novos caminhos. Então, muitas vezes, as mudanças de rotas não são percebidas pela família. Então, quando a família se percebe fazendo parte, entendendo que o que ela traz de informação, entendendo que o que ela faz de trabalho cooperativo, os combinados, os acertos que são feitos com toda a comunidade escolar, com o professor da sala de recursos, com o professor da sala regular, eles vão fazer toda a diferença na configuração desse desenvolvimento global que a gente precisa construir, né, o projeto de desenvolvimento global que a gente precisa construir para esses estudantes. Então, a gente precisa, junto com a família, refletir sobre o que a gente espera, né, para aquele estudante. O que é desejado, né? O que é fundamental. Então, por isso que a gente precisa ter uma boa relação com a família. Então, a família, quando coloca o estudante na escola, ele tem expectativa, não é? Expectativas, né? Ele tem perspectivas. E aí, quando você não percebe o projeto de trabalho da escola, e quando você não entende que precisa se refletir coletivamente sobre esse projeto que está sendo desenvolvido para esse estudante, fica-se com a sensação de que as coisas não estão acontecendo de forma sistemática. Então, é importante que a família, junto com o professor da sala regular, com o professor da sala de recursos, com o coordenador pedagógico, nos momentos coletivos de reuniões, de conselhos de ciclo, a família também possa refletir sobre algumas estratégias, porque a família sempre traz informações importantes e significativas para que o professor, no ambiente pedagógico, ele possa nortear outras ações, ele possa pensar em outras ações. Então, existe um modelo teórico chamado esperas sobrepostas, né, que fala justamente dessa relação escola e família, né, trazendo formas muito diferentes, diversificadas, de envolver os pais nesse momento de aprendizagem do estudante, de envolver os pais nas ações que são desenvolvidas na escola. Nas ações individuais, né, que configuram as estratégias pedagógicas muito específicas, e nas ações coletivas, que contemplam a participação desse estudante em todo o ambiente escolar, em todo o ambiente de aprendizagem. Então, esse modelo teórico de esperas sobrepostas, ele traz informações muito importantes de como a gente configurar de verdade essa relação escola e família. Então, para nós que somos professores do atendimento educacional especializado, é importante que a gente se aproprie desse modelo teórico para que a gente possa reconfigurar o nosso olhar e para que a gente possa oportunizar também experiências das famílias conosco e vice-versa, num ambiente muito produtivo, né, permeado pela criatividade. Então, o que esse modelo teórico de esperas sobrepostas, ele traz para a gente enquanto possibilidades? Então, criar possibilidades de envolvimento com os pais, comunicação adequada, momentos de discussão, momentos de reflexão, relato de experiências, de possibilidades em que o estudante evidenciou um comportamento adaptativo que não ocorreu na escola. Então, essas são informações importantes, né? Subsidiar atividades educativas que envolvam a participação dos pais, tanto na escola quanto em casa. Então, é aquela sensação de que o que a gente está propondo vai ter uma continuidade, né? Então, e que as atividades que a gente está
oferecendo, elas também podem ser desenvolvidas no contexto de casa, no contexto que não é o contexto exclusivamente escolar. Então, essa parceria faz toda a diferença, né? E oportunizar também a aquisição de conhecimentos dos pais em relação aos seus filhos. Muitas vezes, os pais não têm um conhecimento mais aprofundado das demandas desse estudante. Os pais enxergam o desenvolvimento esperado pautado no desenvolvimento de outras crianças que não estão no espectro do autismo. Então, algumas famílias precisam de verdade se aprofundar, ter mais conhecimento, né, sobre o contexto de comunicação dos seus filhos, o contexto de interação, a melhor forma de se comunicar. Então, essa aproximação de conhecimentos diferentes e mais aprofundados sobre o desenvolvimento do estudante também é muito importante. Então, a escola, o professor do atendimento educacional, o professor da sala regular, precisa sim gerar momentos de apoio para os pais. Alguns pais sentem muita dificuldade de lidar com o contexto do estudante, com o comportamento, com as respostas, né? Com a forma como o estudante interage com a rotina em vários ambientes sociais. Então, muitas vezes, as famílias precisam de apoio também. Então, esse modelo teórico de experiências sobrepostas, ele traz para a gente a importância da gente estruturar dentro do contexto escolar momentos de apoio para os pais e promover uma relação de qualidade entre pais e escolas. Então, que a escola possa estar aberta a uma escuta produtiva, né? Que os pais possam trazer informações significativas. Então, assim, é uma relação de cooperação, é uma relação de parceria. Então, não precisa haver a dificuldade, não precisa haver intolerância, quando na realidade os personagens desses dois ambientes buscam o mesmo aspecto de desenvolvimento para o estudante. Então, a manutenção do fluxo de comunicação entre a escola e em casa. Muitas vezes o estudante está inserido no contexto de aprendizagem e aí ele tem um encontro com a escola no início do ano e aí só vai ter um reencontro no final do ano. Então, nesse intervalo, muitas coisas aconteceram, muitas aquisições estão evidentes, muitas transformações estão evidentes e muitas estagnações também. Então, a regularidade dos encontros é importante, precisa ser considerada. Então, esse modelo dinâmico de relacionamento entre os pais e os professores, ele precisa ser contínuo, né? É um momento de troca, é um momento educacional, né? Onde a gente percebe novas possibilidades e onde a gente percebe também novas necessidades. Porque o comportamento fora da escola evidencia para essa família, a partir do desenvolvimento do estudante, novas necessidades. E essa percepção, ela precisa chegar ao ambiente escolar. E aí a gente vai pensar numa nova forma de participação, numa nova forma de comunicação. Então percebam como essa comunicação, ela vai ter uma repercussão muito positiva no processo de desenvolvimento desse estudante. Então, o que separa as funções desses dois sistemas, né, a questão familiar e a questão da escola, é ter a percepção muito clara do que compete a cada um, do que compete a cada núcleo, né? Então, são núcleos muito específicos, com demandas muito específicas, com competências muito específicas, que se juntas, né, que se numa comunicação produtiva, numa interação sistemática e regular, vai gerar uma repercussão muito grande no processo de transformação desses estudantes que estão frequentando regularmente a escola. Então, espero que esse olhar para essa comunicação, para essa interação entre família e escola, tenha de verdade mobilizado um olhar mais afetivo para essa comunicação, um olhar mais parceiro, que na realidade a repercussão positiva vai ser de verdade para a vida do estudante, para a sua vida no contexto escolar e para a sua vida em outros ambientes sociais. Então, terminamos hoje nossa temática do autismo e inclusão,
Obviamente que o autismo precipita novas conversas, então vamos nos encontrar para falar novamente sobre questões relacionadas sobre o autismo. Espero vocês em um outro momento, espero que tenham gostado. Tchau, tchau!